Esse é o terceiro módulo sobre interfaces. Então agora a gente vai começar aqui pelo primeiro vídeo. Bom, até agora a gente desenvolveu bastante essa ideia de hierarquia de classes. A gente tem aquela ideia da figura, que é uma superclasse, e a gente tem várias subclasses, por exemplo, retângulo, elipse, texto, linha e etc. E a gente organizava essas figuras em uma hierarquia, né? A figura aqui na raiz da hierarquia e aqui as subclasses, e essas classes tinham características em comum e características específicas a cada uma delas. Então, por exemplo, em comum entre elas tem as posições, as dimensões, cor de fundo, cor de contorno, os métodos para testar, clique e redesenhar, mover, redimensionar e assim em diante. Bom, e a gente usou essa hierarquia de classes para representar esses objetos aqui, né, que a gente podia mover, clicar neles, fazer operações com eles, e essas operações eram em comum entre todas essas subfiguras aqui que vocês fizeram no projeto de vocês. E se a gente fosse continuar incrementando o nosso projeto, né, e além dessas figuras, a gente começasse a adicionar esses menus aqui que estão em volta do canvas em que eu manipulo essas figuras. Então aqui, por exemplo, tem um menu para eu escolher qual tipo de figura que eu vou desenhar no meu canvas. Aqui também tem outros tipos de figura mais elaboradas. Aqui em cima eu tenho o menu para salvar, para exportar, imprimir, dar zoom e etc. E a minha pergunta aqui é: será que a gente vai usar, será que a gente vai adotar essa mesma hierarquia de classes que a gente adotou para essas figuras que aparecem aqui no Canvas, para essas outras botões e figuras que aparecem aqui em volta para eu interagir no menu da aplicação? Será que eu usaria essa mesma hierarquia aqui, estenderia ela, né, alteraria essa hierarquia de alguma maneira para também cobrir o uso desses botões que aparecem na tela aqui? Então, deem uma pausa no vídeo agora e tentem pensar, refletir um pouco sobre quais seriam as consequências, né? O que a gente teria que mudar, o que manteria se a gente fosse adotar essa postura de usar a mesma hierarquia de classes que a gente usou aqui para cobrir também esses botões que aparecem aqui como menu dessa aplicação. Reparem, né, que assim como essas figuras, esses botões eles também aparecem na tela, né, e eles também podem ser clicáveis, né? A gente, quando clica nesses botões, eles têm algum efeito na aplicação, assim como quando eu clico nessas figuras aqui, também tem algum efeito visual. Então, parem aí o vídeo um pouco e pensem a respeito disso. Por outro lado, esses botões, eles não têm a cor, né? A cor é fixa, não posso alterar a cor deles, eu também não posso mover esses botões para outros lugares da aplicação, também não posso redimensionar, né? Essas operações eu só posso fazer nas minhas figuras. Então, apesar desses botões terem algumas similaridades, né, de redesenho, clique, posição, etc., com essas figuras, também tem várias outras coisas, outras propriedades e ações que eu posso fazer com a figura e não posso fazer, ou os botões não têm essas propriedades e ações. No nosso programa, né, respeitando essa hierarquia, a gente assume que todas as figuras têm posição, dimensão, eu posso alterar a cor delas, eu posso movimentar e redimensionar. Então, nesse sentido, esses botões aqui, a gente estaria errado a gente considerar elas como figuras, né? Porque apesar de elas terem alguma coisa em comum, tem várias outras coisas que não são comuns a esses botões e a essas figuras aqui. Então, isso leva a gente concluir, né, que esses botões eles não estão na mesma hierarquia de classes das minhas figuras que estão aqui.
Bom, ainda assim, a gente poderia continuar com essa ideia de hierarquia de classes e a gente pegar aqui e criar uma nova superclasse que a gente vai chamar genericamente de coisas, né? Então as figuras seriam coisas e o que é representativo nessas coisas é que elas são redesenhadas, né? Todas essas coisas podem ser redesenhadas e podem ser clicadas na tela. E aí a gente também, nessa hierarquia, a gente iria colocar esses botões dos menus aqui. Então agora a gente teria uma superclasse ainda mais genérica e os nossos botões e as nossas figuras voltariam a ficar na mesma hierarquia de classes, né? Agora como irmãos aqui. E aí a minha pergunta agora é se isso faria sentido, né? Se faria sentido a gente subir o nível na nossa hierarquia para poder acomodar os botões também, dado que os botões e as figuras têm algumas coisas em comum, né? Por exemplo, a capacidade de serem desenhadas e clicadas. Então, essas decisões de como a gente vai modelar a nossa aplicação, elas são recorrentes, né? E a gente tem que tomar essas decisões, se a gente vai expandir essa hierarquia de classes ou se a gente vai tomar um outro caminho, né, para poder modelar a nossa aplicação de maneira a reusar o código e reusar as operações que a gente tem no programa. Bom, para esse caso aqui específico, eu considero isso aqui uma má ideia, né? Não existe uma resposta definitiva, digamos assim, ainda é um pouco subjetivo como a gente vai modelar a nossa hierarquia de classe, mas nesse caso aqui me parece uma forçação de barra a gente tentar colocar esses botões e essas figuras de alguma maneira na mesma hierarquia de classes só por causa dessas operações aqui em comum entre elas. Então, a conclusão que eu quero chegar aqui é que nem sempre objetos que tenham comportamentos parecidos, né, por exemplo, esses dois aqui, nem sempre eles devem estar na mesma hierarquia de classes. Então, mesmo que esses botões e essas figuras tenham algumas coisas em comum, isso não é suficiente para a gente determinar que elas devem estar na mesma hierarquia de classes. Tá? Aqui me parece que os botões e as figuras têm uma natureza muito diferente, né, para a gente colocar elas na mesma hierarquia. São coisas completamente diferentes que, por acaso, têm alguma similaridade em algum grau, mas isso não vai ser suficiente para a gente colocar na mesma hierarquia. Bom, então, quando isso acontece, a gente vai entrar agora nessa discussão de interfaces, que é um conceito também de orientação a objetos e que vai se contrapor ao conceito de classes. O foco das interfaces é na interação, né, em como a gente interage com o objeto. E é um pouco diferente das classes. Né? As classes, a gente tem o foco mais nas propriedades internas dela, né? Em qual é a natureza delas, e não muito em como a gente interage com os objetos das classes. Então, por exemplo, aqui se a gente for usar essa ideia de interação, né, e aquela onde estariam aqueles botões e as figuras? Bom, ambos os casos são objetos que eu posso desenhar e clicar. A gente não está falando da natureza, das propriedades intrínsecas desses objetos, a gente está focando mais na interação. Né? O que a gente pode fazer com esses objetos? Tanto as figuras quanto aqueles botões, a gente pode desenhar na tela e a gente pode clicar neles. Então, aqui as interações seriam a gente poder pintar e desenhar. Tá? E aqui aparece esse conceito de interface, né? Quais são as interações possíveis? A gente chama de interface de métodos. Né? São os métodos que a gente vai usar para interagir com esses objetos. Bom, voltando às classes aqui, as classes a gente sempre vai ver que a gente usa substantivos para nomear. Né? Então, uma figura, um quadro, né? Um frame ou a aplicação principal são sempre substantivos. Né? E essa ideia de ser. Né? Então, uma figura, desculpa, um objeto é uma figura, ou o objeto tal é um frame. A aplicação main é da classe tal. Então, a gente vai usar essa ideia
de ser aqui, né, que está relacionado aqui com as propriedades, que está relacionado com a natureza daquele objeto. Já as interfaces, a gente usa adjetivos quando a gente vai se referir a elas. Né? Então, na ideia de se comportar como alguma outra coisa, essa ideia de a gente interagir. Né? Então, o X, um objeto X, ele se comporta como algo visível, ou ele se comporta como algo clicável, e assim em diante. E a gente vai usar adjetivos quando a gente estiver se referindo aos objetos dessa maneira. Né? Então, uma coisa pode ser visível, pode ser comparável, pode ser executável. E aí é que a gente não está muito falando da natureza intrínseca desses objetos, mas em si, como o que a gente pode fazer com eles, né? Como eles podem se comportar. Bom, esse primeiro vídeo, então, a gente falou ainda de maneira bem conceitual sobre interfaces, né? Essa ideia de adjetivos, de comportamento, de como a gente interage com objetos em contraposição às classes que a gente vinha usando.